E aí galera, beleza? Tava aqui de boa no meu quarto e Deus falou assim pra mim: grava esse vídeo chamado Identidade em Cristo. Então vamos ver o que o Senhor tem de bom hoje. Na palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês em Josué capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9, que diz: Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Amém, amém. O Senhor ele deixou muito claro para mim que algo que é muito real, que significa a identidade em Cristo. As decisões que você toma em base na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para nós alicerce e ela é para nós o nosso escudo. Ela é a nossa espada e tudo em que nós temos de mais importante. Sabendo disso, todas as atitudes que você toma, você tem que tomar em base à palavra de Deus, mas com a sua própria identidade. O que significa isso? Deus ele entregou para você uma habilidade que eu não tenho para glorificar o nome dele. Ele entregou para você talvez uma confiança que eu não tenho, uma convicção que eu não tenho, uma certeza que eu não tenho, um caminho que eu não tenho. E isso é de cada um, porque Deus nos fez únicos. Dá para ver no rosto de cada um tem uma afeição. Sabendo disso, o Senhor ele também nos deu talentos. Em Mateus, nós vemos que Jesus ele ensina sobre a parábola dos talentos, que a um foi dado 1 talento, a um foi dado 2, a um foi dado 5. E aí Deus vai prestar contas desses talentos. O que você está fazendo com esses talentos? Você está realmente exercendo o que eu lhe pedi para que fosse feito? Ou você está tomando esses talentos em vão, fazendo para a sua glória própria, para o seu bem próprio, de acordo com o que você entende que é bom? Na palavra, nós vemos que nós não andamos por aquilo que nós achamos que é bom. Não andamos por vista, mas nós andamos por certeza. E qual a nossa certeza? Que nós temos um mediador entre o Pai e nós. E esse é Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver porque agora você tem acesso a Deus e você pode perguntar para Ele o porquê e o que Ele quer que você faça, de acordo com as habilidades que você tem e o chamado que você tem nessa terra. Em Josué, o Senhor nos instrui a nós sermos fortes e corajosos. E cada um vai ser corajoso da sua maneira, segundo a palavra de Deus. Talvez para mim ser corajoso significa eu falar num púlpito, ou talvez para você, seja corajoso, seja você evangelizar na rua. Mas é relativo, porque cada um de nós temos uma dificuldade e uma facilidade. Em base nisso, o Senhor nos chama para que nós sejamos fiéis a Ele e sigamos conforme a Tua palavra, o que é nos dito, e diz para que nós guardemos o livro dele. Porque ao guardar o livro de Deus, nós viveremos a partir dele. E os nossos propósitos, os propósitos que são nossos, colocados por Deus, eles todos se alinharão, porque estaremos de acordo com a palavra. Eu leio a palavra de Deus, mas eu ajo de uma maneira. Você lê a palavra de Deus e você terá outras reações de acordo com isso. Porque na palavra do Senhor já diz que tem os 5 ministérios. Ou seja, para cada um foi entregado um desses 5. E nós temos que agir de acordo com isso e viver de acordo com isso. E o Senhor nos chama para uma identidade nele, firmada no que Ele nos entregou e no que Ele já fundou dentro de nós. Se você tem uma inclinação para liderar, se você tem uma inclinação para louvar a Deus com ousadia e com destreza, faça desta maneira. Se você tem uma inclinação para ensinar e ser mestre, se você tem uma inclinação para abrir uma empresa e glorificar o nome do Senhor através das suas finanças, faça dessa maneira. Se você tem uma inclinação de ler a palavra de Deus e evangelizar pessoas, faça dessa maneira. Mas tenha a identidade em Cristo Jesus firmada. A tua identidade. Descubra a tua identidade em Cristo Jesus. Cristo nos chama para um ministério de ousadia e para um ministério de temor a Deus. E o temor a Deus tem a ver com a obediência ao que o Senhor nos chama para fazer. Seja isso alimentar as viúvas ou os órfãos, ou seja isso ensinar numa igreja. Seja isso fazer conforme a vontade dele, seja isso perseverar na vontade dele. Ou seja, nós temos que ter a identidade, descobrir a identidade no Senhor. Como eu descubro a minha identidade em Cristo? Ore e proclame a Deus. Caminhe em fé, onde o Senhor te chamou para caminhar.
e você saberá onde você precisa andar. Isso é didático, é fácil, é simples. Caminhe com o Senhor e veja no Senhor, sonde no Senhor o que Ele inclina o teu coração para que seja feito. Se você vê brechas na liderança, provavelmente Deus ele te chamou para liderar. Se você vê necessidade que pessoas sejam alcançadas, provavelmente o Senhor colocou no seu coração essa necessidade para que você se incline a alcançar essas pessoas, ou seja, muito provavelmente um evangelista. Se você se sente inclinado a cuidar de vidas e direcionar essas vidas para Cristo Jesus, o Senhor pode ter te chamado para o ministério de pastor. Agora, isso não é regra, mas você descobre isso na sua jornada, perseverando em fé, perseverando no Senhor. Em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ou seja, existe integridade na perseverança. Nós vemos aqui que Tiago escreve que a perseverança deve ser completa para que nós sejamos íntegros. E onde nós devemos ser íntegros? Nós devemos ser íntegros no chamado do Senhor para nossas vidas. O chamado do Senhor é propagar o Evangelho, mas além de propagar o Evangelho, Ele nos chama especificamente, cada um de nós, para um ministério, para um lugar ministerial, onde nós devemos nos apegar com alegria, força e coragem, com identidade em Cristo. Existem muitas perguntas que nós fazemos a nós mesmos no começo da fé, ou até mesmo em momentos que nós estamos repensando coisas de nossa vida, na fé, nossa caminhada em Cristo. Qual o meu ministério? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Como eu sei o meu ministério? Como eu tenho certeza do que eu estou fazendo é de Deus? Simples. Ande de acordo com a palavra, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ande em fé no Senhor, persevere no Senhor, e as demais coisas são acrescentadas. A identidade em Cristo ela é necessária para que o seu propósito seja revelado. Porque aquele que está em Cristo, este é revelado. Não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. A vontade de Deus para a sua vida, que está em oculto para você agora, se você perseverar em oração, perseverar em Mateus 6,33, que é buscar primeiro o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas, as demais coisas vos serão acrescentadas. E você viverá uma vida de alegria no Senhor, onde o seu ministério ele é completamente coerente com a sua mente, com o seu viver, com a sua personalidade, o seu caráter. Tenha identidade em Cristo, caminhe em fé em Cristo, ande de acordo com a palavra de Deus e tenha fé naquilo em que Deus te chamou. Dessa maneira você vai viver uma vida completa, cheia de gozo, cheia de alegria, porque a alegria, a fé produz perseverança, e a perseverança com ação completa, ela nos entrega a coroa da vitória, que é a glória do Senhor, que é a perseverança na fé, que é quando nós chegamos no fim de todas as coisas e nós glorificamos a Deus. Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Tiago diz que se nós amamos a Deus, nós vamos perseverar e procurar a vontade dele, não a nossa, sendo perfeitos naquilo que o Senhor nos entregou e sendo bons mordomos da graça de Deus, não julgando a nós mesmos, não desvirtuando a nossa virtude entregue por Deus, a boa dádiva entregue do alto pelo Senhor, porque tudo que é boa dádiva é do Senhor. Mas quando nós reconhecemos que essa dádiva, esse talento, esse discernimento, essa vontade, essa inclinação de nosso coração veio do Senhor e nós colocamos em frente a Ele e nós glorificamos a Ele com essa dádiva, nós recebemos e nós com alegria vivemos a nossa identidade em Cristo. Deus abençoe vocês, eu estou com vocês em todo momento, orando e intercedendo por cada um de vocês. Eu quero deixar esse lembrete só para vocês, tá? Esse é o meu ministério também, o ministério da intercessão. Se Deus colocou no meu coração para que eu fizesse esses vídeos, eu sou um exemplo de uma identidade em Cristo. E é para que você se apegue nisso, no que Deus colocou, para que você faça e cumpra nessa terra, com o tempo de vida que você tem. Porque nada que Deus faz é sem propósito. Se apegue nisso, se apegue na verdade de Cristo. Deus te abençoe e até a próxima.